Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, para dar sequência às nossas exposições neste documento. Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Meus irmãos, o viver cristão neste mundo, como nós temos visto na exposição deste Evangelho, ele está ligado a uma ética, a uma teoria dos valores. Nós desenvolvemos alguns pesos, algumas hierarquias que devem fazer parte da nossa vida, tudo isso enraizado na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, após ter declarado que a graça de Deus está sobre nós, no capítulo de número 5 do Sermão do Monte, logo na abertura, ele apresenta as consequências disso para a nossa vida moral. Isso está por todo o capítulo 5 e, de certo modo, continuará no 6. Mas agora ele passa a destacar algumas dimensões que são mais ou menos públicas, não é? Porque elas podem ou não serem vistas dos homens. Alguém pode nos pegar jejuando, alguém pode nos pegar orando, né? Alguém pode nos pegar dando esmolas a alguém. Então essas são as práticas aqui que representam a vida pública do cristão, mas existe, é claro, um componente particular aqui que Jesus explora bastante. Nós vimos que o versículo 1 do capítulo de número 6 serve como alerta até o versículo 18, porque ele vai tratar sobre esses três grandes temas, esses três grandes pilares práticos e públicos da fé, que são o jejum, a oração e também as esmolas. E esse alerta que é dado aqui deve ser inclusive gravado no coração de cada crente, porque ele termina incluindo toda essa seção que vai até o versículo 18. E o recado é esse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então a proibição não é para que você não mostre nem bem, não é para que você evite mostrar o bem, mas evite fazer isso, que às vezes vai ser inevitável, evite fazer isso com o fim de ser visto pelos homens. Então os crentes podem até ser vistos fazendo boas obras, mas eles não devem fazer boas obras com o fim, com o objetivo de serem vistos dos homens, senão não terão recompensa alguma da parte de Deus ou o Pai. Hoje nós vamos ver esse ensino do versículo de número 1 aplicado ao assunto das esmolas que nós damos, irmãos. Naquele tempo, no tempo de Cristo, no tempo do nosso Senhor, em que Ele esteve entre nós fisicamente, não havia exatamente o mesmo sistema que nós temos de dar esmolas. As esmolas eram, sobretudo, um assunto mais particular. Não havia instituições ou não havia nenhum tipo de entidade assistencial como as que hoje nós certamente conhecemos. A coisa estava muito ligada à consciência de cada um, à bondade de cada um e ao indivíduo, mais precisamente. Mas muitos rabinos, nós temos notícia disso, muitos mestres em Israel, desde aquele tempo já se queixavam de que alguns estavam usando a miséria do pobre, a miséria, a situação miserável de algumas pessoas para mostrar como eles eram bons. E o ensino que Jesus dá aqui é bastante genérico, é bastante amplo. Literalmente o que nós temos aqui no versículo de número 2 é: quando, pois, fizeres algum ato de misericórdia. Então, literalmente é isso que está aqui. A tradução, quando deres esmola, ela é exata, está certa aqui, porque na época a esmola tinha esse nome. Era ato de misericórdia, não é? Mas o princípio aqui se aplica a toda ajuda que você der a uma pessoa que está em necessidade. Se você vir uma pessoa que
que padece de uma necessidade, você tem os recursos desse mundo, você sente aquela dor no estômago, no coração, percebendo a miséria da pessoa, e você fecha o coração, você aborta esse impulso maravilhoso que Deus te dá de perceber a miséria alheia e ter como ajudar. Então fica aquela pergunta de João, né? Que tipo de amor você tem no coração? É o amor de Deus mesmo? Então essa pergunta naturalmente é retórica, é para responder que não. Uma pessoa que age assim mostra que não tem o amor de Deus. Então esse princípio aqui se aplica à ajuda a todo e qualquer necessitado que Deus puser na nossa frente. E nessas ocasiões, a ordem aqui é evitar tirar vantagem, irmãos. Ou nos termos do texto, né? Evite tocar trombeta. Evite tocar trombeta. Evite trombetear, que você vai ajudar. É possível que isso aqui seja uma sátira. A sátira é um estilo que nosso Senhor utilizou, um gênero, que é uma forma de ridicularizar uma tendência. Você percebe uma tendência ruim e você faz uma espécie de peça teatral, ou uma piada, ou conta uma história que de antemão ridiculariza a tendência antes que ela se torne uma prática, não é? Então, ao que parece, o nosso Senhor estava aqui atacando a tendência que havia na época de certo exibicionismo, na hora que as pessoas estavam ajudando a outras. Naquele tempo, as trombetas, principalmente as trombetas de chifre, elas eram utilizadas para convocar o povo a coisas muito importantes e muito solenes, como, por exemplo, um jejum. Eles tocavam uma trombeta para anunciar que haveria jejum nacional, ou então uma guerra, também elas eram usadas. Então isso seria uma espécie de crítica dura, dizendo que tem gente que está tocando trombeta de algum modo, não é? Para chamar a atenção para algo muito solene, muito importante, tanto quanto uma guerra ou um jejum, que é o fato de que aquela pessoa tão importante, né, tão importante, está dando uma esmola naquele momento, não é? Mas há outra possibilidade de interpretação dessa frase aqui de Cristo, irmãos, que é o fato de que à época havia algumas caixas de esmola no templo que tinham uma forma de chifre, para evitar que as pessoas roubassem, né? Então você jogava a moeda ali, e a moeda escorregava, fazia umas 2 voltas e caía no fundo, né? Então a moeda fazia um barulho enquanto as pessoas jogavam a moeda, e quanto maior fosse o barulho, significa que a esmola era muita, né? Tinha muita coisa. Então era uma espécie de, sei lá, um equivalente lá do selfie hoje, né? A pessoa faz para mostrar alguma coisa, destacar alguma coisa, chamar a atenção para si, não é? Mas independente do caso, de qual seja o referente dessas palavras de Jesus, irmãos, o segredo era a ordem nessas ocasiões. Quando a situação difícil do próximo está em questão, não cabe para um discípulo de Cristo, em hipótese alguma, em momento algum, se exibir ou demonstrar algo além da bondade. E aquele que age assim é chamado pelo nosso Senhor de hipócrita. Hipócrita. Essa palavra hipócrita originalmente teve um sentido positivo. É um termo da dramaturgia. Hipocrité significa um ator que usa uma máscara. Ele pode até representar uma mulher, um homem que representa uma mulher, põe uma máscara feminina e atua no palco. E é uma coisa muito boa. Acho que todo mundo aqui tem seus atores, né? Suas atrizes favoritas, né? Você gosta de assistir um filme, às vezes o filme nem é tão bom, mas o ator que você gosta está lá, e ele até faz uma diferença enorme para você naquele filme ou no outro, né? Então, no mundo da dramaturgia, é maravilhoso você representar. Mas quando isso migra para a vida religiosa, aí Jesus diz que há muitos problemas, irmãos, é algo péssimo. E nós devemos nos lembrar de que ele não está aqui fazendo uma crítica ampla de um grupo, como, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Se os irmãos observaram bem, ele está discursando aqui para uma segunda pessoa do singular, não é? Ele está falando para um tu. Ele está dizendo aqui que a hipocrisia, sem dúvida alguma, ela pode se transformar no problema de um grupo. Este povo honra-me com os lábios, né? Mas o seu coração está distante de mim. Pode ser que esse problema tome uma escala coletiva. Mas a hipocrisia, antes de tudo, é um assunto do coração. Começa com o indivíduo, irmãos. Pois bem, o nosso Senhor garante, quem age desse jeito,
Quem tira algum tipo de vantagem da pessoa que está em necessidade, no momento em que está ajudando essa pessoa, vai receber certamente um aplauso humano, mas de Deus a pessoa não recebe nada, nada. Esse é um alerta que Cristo dá a seus discípulos. Lembrem-se de que se vocês ajudarem, pensando em mais alguém que não seja o Pai, essa será a recompensa que você busca e talvez receba, mas de Deus você não recebe nada. Na sequência nós temos o ensino positivo, ou seja, o nosso Senhor nos ensina a como fazer, a como agir, a como ajudarmos as outras pessoas. Atentem para o versículo 3, irmãos. Ele nos ensina aqui que nós devemos ajudar as pessoas de um jeito que nem a sua mão esquerda saiba o que a outra mão fez. Esse é um significado bastante disputado, né? O que significa essa mão esquerda e essa mão direita aqui no nosso versículo, mas a explicação já está dada no versículo 4. É para que a tua esmola fique em secreto, para que a ajuda que você dá às pessoas fique em secreto. Esse é o significado da passagem de modo geral, o ensino geral da passagem. Você deve manter tudo em segredo de todas as pessoas, se possível até mesmo da sua própria pessoa. É possível então que o nosso Senhor esteja apenas enfatizando aqui: não deixe ninguém saber. Não deixe ninguém saber que você ajudou uma pessoa em necessidade. Só o seu Pai, que está te vendo em secreto, fazer isso. No entanto, irmãos, o nosso Senhor pode também, essa é uma possibilidade do texto que eu gostaria de explorar, ele pode também estar apontando para uma dimensão mais profunda da hipocrisia humana. Uma possibilidade, mais uma possibilidade das máscaras que os seres humanos costumam forjar para si. Em casos raros, e de um modo muito esquisito, nós conhecemos mais o hipócrita pelos casos raros do que pelos casos mais comuns, não é? Em casos raros, os hipócritas são pessoas bem conscientes do que fazem e bem maliciosas. Então, em geral, você associa fulano é hipócrita, significando ele é hipócrita e ele sabe que é hipócrita, não é? Isso torna a pessoa mais culpável ainda. Por exemplo, Lucas 20, naquela espécie de pegadinha que alguns escribas e fariseus fizeram com Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Aquilo era uma hipocrisia deliberada e ao mesmo tempo intencional, consciente que eles tinham. É mais ou menos essa imagem que nós temos do hipócrita, não é? É uma pessoa que é duplamente maldosa pela máscara que usa e por saber que está usando uma máscara com o fim de se autopromover e rebaixar o outro. É normalmente assim que nós vemos o hipócrita. Mas esse, apesar de ser o tipo mais conhecido, nós temos o tipo mais comum, que não é o raro, é aquele que é cego para a sua própria situação. Ele é hipócrita, mas ele não sabe que é hipócrita. Ele não percebe e ele faz um papel ridículo. É por isso que às vezes Jesus confronta uma pessoa hipócrita que é consciente da sua hipocrisia com uma violência enorme. Mas quando ele vai confrontar uma pessoa que tem uma hipocrisia da qual ele não tem consciência, ele ridiculariza. Então você vê, por exemplo, a charge, que nós vamos ver no capítulo 7, que Jesus faz com alguns hipócritas, que ele diz assim: imagine você estando lá numa serraria, trabalhando lá com a madeira, de repente desaba tudo em cima de dois rapazes, de dois amigos. E daí eles vão contar os prejuízos, e um olha para o outro e diz assim: tem um cisco no seu olho. Só que caiu uma tora e entrou uma tora no olho do outro. E o outro está fazendo observação do cisco do olho do outro. Esse é o modo que Cristo tem de ridicularizar aquelas pessoas que precisam apenas ser acordadas da sua hipocrisia. Esse é o tipo que a gente vê mais ocorrente na Bíblia, só que a gente costuma associar a hipocrisia com o tipo mais raro, que é esse de alguém que é mascarado, mas tem também consciência de que saiu com a máscara, que está com a máscara e sabe muito bem o que pretende fazer, irmãos. Aqui o nosso Senhor pode estar falando de alguém que, por seguir perfeitamente regras exteriores, fazer tudo certinho, acaba se convencendo tanto de que é bom, de que é uma pessoa legal, não é? Como, por exemplo, o fariseu, da parábola do fariseu e publicano, era o tipo de hipocrisia que ele se expunha ao ridículo e não percebia.
estava lá dizendo, olha, eu te dou graças. Ele usando a oração para humilhar o outro, ele dizendo, eu te dou graças porque eu sou uma pessoa muito joia, muito boa, faço isso, faço aquilo, não sou com este daqui, eu jejuo, faço isso. Ele começou a apresentar um currículo, né, para outras pessoas, não sabendo que aquilo ali estava expondo ele ao ridículo. E é possível que alguém, de fato, cometa este erro ridículo de se autoelogiar, de se achar realmente uma pessoa boa. E suas orações, inclusive, não passem de autoelogio. Suas esmolas não passem de autoelogio. Seu jejum não passe de autoelogio. É como se tivesse uma parte dele elogiando a outra, falando como você é bom, como você é joia, como você é legal. O Agostinho já tinha alertado, no ano 400, o Agostinho já alertava isso. Ele dizia, olha, como é difícil quando você olha para dentro de você e percebe assim, você tem aquele momento sincero de arrependimento, diz assim, poxa, você sentiu realmente o seu pecado, e de repente sobe uma bolinha dentro de você, lá dentro, e diz assim, poxa, você é uma pessoa, você se arrependeu de verdade, você é bom mesmo. Aí ele diz, meu Deus, começou. Aí ele vai de novo, se arrepende aquela coisinha, aquela voz que não é de Deus nem do demônio, é dele. Então ele diz que quando ele se arrepende de ter se arrependido tão fracamente, aí ele começa a se gloriar no fato de que conseguiu esse arrependimento dos arrependimentos. É como se ele se sentisse uma espécie de cebola, casca infinita, não é? Então esse é um drama humano, é uma dificuldade humana, e pode estar em questão aqui, irmãos. Pessoas que se veem como boas, que se deleitam nisso, e ninguém tem o que falar delas. Ninguém tem o que falar delas. Ou seja, nós estamos lidando aqui, ou estaremos lidando, com uma hipocrisia que faz bem aos outros. Que tal? É uma categoria para muitas pessoas novas, né? Uma hipocrisia que faz bem aos outros com essa coisa oculta dentro. Ou seja, algo que, por assim dizer, voa abaixo do radar humano. O radar humano não capta isso. Um pastor não pode exortar um hipócrita desses aqui. A pessoa fica exposta apenas diante do Pai Celeste. E ele vai ter que tomar muito cuidado, porque às vezes a hipocrisia realmente só tem ali dentro. Do lado de fora, na aparência, aquela pessoa está sendo profundamente caridosa com o seu próximo, irmãos. E, no entanto, quando você ouve essa voz interior te elogiando, isso significa o quê? É que você não é tão bom quanto você pensa. Porque veja, quando você recebe um elogio de alguém do lado de fora, é porque a pessoa acha que você é melhor do que ela numa coisa, não é isso? A pessoa tocando bem violão, você diz, nossa, como você toca bem violão? Em geral é porque você reconhece que toca menos do que ela. Quando você diz alguma coisa dentro de você, como você é bom, significa que essa parte sua, que diz que você é bom, não é tão boa assim. Significa que no conjunto você não é tão bom assim. E quando você se foca demais em algo que você está fazendo, significa que você não sabe fazer aquilo direito. O exemplo clássico é quem está aprendendo a dirigir, ou quem dirige, mesmo tendo já feito os testes todos, recebeu a carteira, mas ainda fica contando o número de marchas que passa no carro. Quem faz isso não está bom ainda. Bom é quando você nem nota mais e o carro virou uma extensão sua. Você faz o que quer com o carro. Mas quando você fica observando aquilo que você está fazendo enquanto você está fazendo, significa que você não é tão bom assim. A pessoa que é boa mesmo numa coisa, ela não tem muita consciência daquilo que ela está fazendo no momento que está fazendo. Um outro exemplo muito simples. Você respira, é a coisa mais elementar do mundo, nós respiramos. Você hoje já parou para pensar no quanto você é bom em respirar? Sim, se puxa, diz, nossa, fui até o fim, e agora soltei, eu consigo respirar. Você já parou para fazer isso? Se você parou para fazer isso, provavelmente você está com sintomas de tuberculose. Você não é tão bom assim em respirar. É verdade, irmãos. Eu espero que ninguém tenha feito isso, mas se você está profundamente impressionado com o fato de que faz uma coisa que é fácil para todo mundo fazer, é provável que você esteja doente, você seja deficiente, você tem um problema. Então, esse é um ponto importante para nós considerarmos, e pode estar em questão aqui uma sutileza muito grande da parte do nosso Senhor,
que visa combater talvez uma das hipocrisias mais complicadas e mais profundas no ser humano, que é essa que aparenta em tudo, aos olhos humanos, ser boa, mas que só é vista pelo radar do nosso Deus, que capta essas coisas, irmãos. E assim deve ser o viver do cristão. A proporção que você pratica o bem, não é que você vai ser uma pessoa totalmente inconsciente daquilo que você faz. Alguma consciência você vai ter, apesar daquelas palavras lá dos eleitos de Deus, né? Quando Jesus diz assim, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, desse de comer, tive sede, vocês me deram de beber. E ele falou, quando foi isso? Então há uma certa inconsciência do crente de tanto praticar o bem, de não ter uma caderneta contábil para dizer quantos livros leu, quantas pessoas ajudou, quantas pessoas fez isso. Eles meio que perdem a conta, porque isso é tão habitual na vida deles, que eles vão ter uma surpresa no dia do juízo, sim. Então haverá algum grau de inconsciência, irmãos. Mas o ponto aqui parece ser, acima de tudo, de que deve haver 2 sinais básicos para aquele que quer fazer caridade do modo correto. O primeiro é que você não deve se importar com aplauso humano, com o elogio das pessoas. Isso é básico. Se você se importa com o elogio, o mínimo que seja, de qualquer pessoa, você está perdendo o galardão real, verdadeiro, que só nosso Pai pode dar. E, em segundo lugar, nós temos como sinal daquele que é caridoso realmente, que você não se acha tão bom a ponto de viver uma vida não examinada, a ponto de não olhar para dentro de si e descobrir essas falcatruas que só o ser humano é capaz, e que muitas delas só Deus consegue perceber, irmãos. Então, Jesus está nos chamando realmente a ter uma vida examinada, uma vida que descobre em si as piores falcatruas, mas depende da graça de Deus e volta para a estrada certa. Eu gostaria de, dentro desse texto, irmãos, fazer uma breve meditação sobre a questão das esmolas em nosso país. Houve na década de 1990 uma campanha do governo brasileiro extensiva, que coincidiu também com o boom das mídias, principalmente a internet, né? E essa campanha era chamada Campanha contra a Fome. Não sei quantos dos irmãos se lembram de um sociólogo chamado Herbert de Souza, uma pessoa que ganhou muita simpatia, uma pessoa muito dada, tinha um modo de falar muito compreensivo por todos, um homem muito articulado e inteligente, e ele propunha medidas para acabar com a fome no Brasil, para acabar com a desigualdade social, etc, etc. E é claro que ele contou com o apoio de 2 forças, que foram o governo e as mídias. Eu não sei direito se o que ele quis fazer saiu, mas o que me interessa aqui é a questão das esmolas. É que uma das partes da campanha dizia, não dê esmola, ajude a uma instituição. Então seria lá, doava para uma instituição, apareceu várias instituições, aquele boom das ONGs também, né, das ONGs, para ajudar pessoas, gente faminta, gente assim, gente assim, gente assim. Junto com isso apareceram os vídeos com os falsos mendigos, né, com as pessoas, isso tudo sendo utilizado pelas mídias com o fim de dissuadir o brasileiro a dar esmola para a pessoa que está esperando ali, está na miséria, precisando, para que você desse aquilo que você ganha, ou aquilo que você tem para dar, e entregasse para uma dessas instituições, irmãos. No entanto, o próprio Betinho, como era chamado, né, o Herbert de Souza, ele deu entrevistas em jornais, e numa dessas, ele disse assim, olha, eu não sei direito o que o pessoal entendeu, mas eu reconheço o seguinte, que quando você ajuda uma ONG aí, qualquer, que ajuda os pobres, não há garantia alguma de que esse dinheiro que você vai estar dando vai chegar para aquele pobre que está ali na sua frente, aquele que Deus pôs na sua vida, para você ajudar. Então o que é que eu faço? Ele disse que é até meio contraditório, mas eu ajudo. Quando eu passo na rua e vejo uma pessoa na miséria, que para mim está inequivocamente na miséria, e eu posso ajudar, eu ajudo. Eu não consigo ficar sem ajudar as pessoas. Isso quem disse foi o articulador foi o inspirador dessa coisa toda. Ele é que disse isso. Enquanto isso, o que prevaleceu no nosso país foi uma espécie de antipatia, justificada, sobretudo, pelo uso das mídias. A gente foi vendo o tempo todo, não sei quem se lembra aqui, houve uma sequência, quase 3 anos de mídia castigando o nosso imaginário com a ideia de que todo mendigo é um bandido disfarçado.
Aparecia aqueles homens lá de cadeira de roda, levantava, ia para casa, tinha carro, sustentava filho em faculdade. Aí aquilo povoou o imaginário de muita gente no nosso país, de modo que o brasileiro meio que deixou da década de 80 para a década de 90 de ajudar pessoas em necessidade, irmãos. E isso é o que prevalece hoje. Qual é o argumento que um crente tem hoje para não dar esmola? É o do Betinho. Você nunca viu vídeos, quer fazer papel de bobo, tem que ajudar uma instituição de caridade, eu já faço isso, etc, etc. E você simplesmente vira as caras ou a cara para quem está ali na miséria esperando algum tipo de ajuda da sua parte. Só que nós esbarramos aqui com essa partícula que abre o versículo de número 2. É que Jesus não diz assim, se você for dar esmolas, faça assim, assim, assim. Ele não diz se, ele diz quando. Ele dá por certo que esse papo de diminuir desigualdade ajuda em muito, mas não elimina as desigualdades. Não tem jeito, é Jesus que diz, enquanto houver mundo, haverá pobres e ricos. A gente deseja muito que os ricos fiquem mais ricos, porque eles puxam os pobres junto. Você prefere ser um pobre na África ou na América do Norte? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então é claro que se a riqueza aumenta, puxa um monte de pobre junto, e um pobre da América não é um pobre lá do canto da África. Mas pobreza e riqueza, irmãos, fazem parte da própria condição humana. Você nasce como? Você nasce pobre. Pobre, cego e nu. É assim que todo mundo nasce. Mas Deus acaba acumulando algumas pessoas com mais e outras com menos. Mas quem tem menos tem o corpo, pelo menos, aquele estado em que nasceu. Algumas pessoas permanecem no mesmo estado em que nasceram, mais ou menos a vida inteira. Outras pessoas são acumuladas com muitas dádivas. E nós somos chamados para lidar com essa situação, para ter uma consciência, para ajudar as pessoas que estão na miséria. E Jesus diz assim, não é se vocês forem ajudar. Meus discípulos têm ocasião para ajudar as pessoas com atos de misericórdia, com ajudas para essas pessoas. Eu lembro do reverendo Clóvis Falcão, esteve aqui falando à igreja, e ele disse que do jeito dele, o que ele fazia era pegar às vezes R$2, R$5, colocar no Novo Testamento e guardava e orando pela pessoa que receberia aquele dinheiro. Pedia a Deus que desse iluminação a ele. Ah, mas e se ele me enganar? Eu falei, olha, ele engana você, mas não engana Deus. E Deus está vendo em secreto. E mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Então, se você tiver dúvida em relação a alguém, ajude. Se você for enganado, não tem problema. Eu prefiro ser enganado porque eu sou cristão do que ser enganado porque eu fiz besteira. Cada um deve descobrir o seu modo, irmãos. Deus há de iluminar vocês, mas meditem nesse quando, porque Jesus está dizendo que haverá ocasiões em que Deus vai colocar pessoas na sua frente. E por assim dizer, parece que Jesus se disfarça de mendigo para testar a fé da gente. Porque ele está dizendo lá na frente que os pequeninos dele é como se fosse ele mesmo disfarçado. Então os irmãos tomem muito cuidado para não sair reprovando todo mundo por conta de um imaginário que não veio da Escritura. Isso veio das campanhas que o governo fez. Ora, mas agora a gente está sabendo quem é o governo do nosso país, irmãos. Agora as mídias próprias escancararam o que é a mídia. O que é que eles pretendiam. Então nós temos vivido um momento em que esses mitos estouraram. Os mitos de uma mídia objetiva já acabaram, irmãos. A ideia de um governo que quer o bem da gente tornou-se suspeita. Como é que vocês vão seguir um imaginário que o governo aqui colocou para vocês, que as mídias colocaram para vocês? Sigam o imaginário de Cristo, que diz assim, haverá momento em que eu vou colocar gente na sua frente para ver a quem você vai seguir, a que imaginário você vai seguir. Se é o meu, do quando, ou se vai ser o dos sociólogos, se vai ser o das mídias, irmãos. Então não sigamos nem a sociologia quando ela se insurge contra a palavra de Deus, e nem mesmo a nossa opinião por meio das mídias, que é respeitável enquanto não se insurge contra a palavra de Deus, irmãos. Mas pensem sempre nas pessoas miseráveis que estão padecendo dificuldades. Nós estamos hoje com uma horda, não só de mendigos, mas de desempregados. Pensem nisso, sejam sensíveis a isso. Sejam canais de Deus
para ajudar a vida das pessoas, porque assim agem os cristãos, irmãos. A Bíblia nos diz que nós devemos trabalhar. Aquele que furtava, né? Não furte mais, mas trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Lembrem-se disso, irmãos, e Deus vai ver aquilo que você está fazendo em secreto. E a promessa que nós temos é maravilhosa, é que o Pai que nos vê em secreto há também de nos recompensar. Que Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.